O governo retira a urgência constitucional do texto da reforma tributária no Senado e destrava a análise de outros temas pelo Congresso. A Marília Ribeiro explica melhor. Após 2 semanas trancando a pauta do Senado, o governo retirou a urgência constitucional do projeto da reforma tributária que tramita na casa, liberando assim a tramitação de outras propostas. Assim que o projeto saiu da Câmara, os senadores cobraram o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e também lideranças do governo para retirar a urgência constitucional, argumentando que não seria possível analisar o texto a toque de caixa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, deve oficializar em breve o senador Eduardo Braga para a relatoria do texto. A ideia é votar o tema em plenário até novembro deste ano. A proposta já recebeu mais de 1.300 sugestões de mudanças apresentadas pelos senadores. Em caso de alteração, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. A conclusão da reforma tributária é uma prioridade para o governo. O Planalto almeja concluir a votação dos 2 projetos que regulamentam a reforma ainda este ano. O desafio será acelerar a discussão nos meses restantes de trabalho do Legislativo. Mano Acácio é uma das principais bandeiras do governo. Agora Lula 3, a aprovação dessa reforma tributária. É bom a gente enfatizar essa informação de que quem retira essa urgência é o governo. E, teoricamente, não haveria interesse para que o governo retirasse a urgência, mas também não adianta pressionar para votar uma proposta que tem milhares de emendas, não há consenso ainda para discutir. É melhor dar tempo, né, Mano, para que os congressistas analisem a proposta com responsabilidade e cuidado. Pois é, mas eu acrescentaria também que é preciso que o governo, de fato, lidere essa discussão, porque num dado momento da tramitação, parece que o governo abriu mão de dar aquele norte a respeito da não inclusão de mais exceções ao texto da reforma tributária. Teve um momento que parece que o próprio ministro Fernando Haddad jogou a toalha e disse, incluam as exceções todas que o Congresso desejar. O problema é que, como qualquer reforma complexa, e a gente está falando da reforma tributária, que entre as reformas complexas é provavelmente a mais complexa, não podemos esquecer jamais que passamos 30 anos, desde a promulgação da Constituição, se falava em fazer uma reforma tributária e não tínhamos conseguido avançar. E agora, pelo menos, avançamos na aprovação do texto principal e falta avançarmos com as regulamentações, mas o fato é que quando uma reforma é complexa, é preciso ter uma liderança muito clara do Executivo em torno do rumo do texto. Porque, senão, os diferentes lobbies e grupos de pressão que atuam por meio do Congresso Nacional, de forma legítima, inclusive, pressionando seus deputados e senadores de acordo com os seus interesses, acabam alterando muito o texto. E aí a gente perde de perspectiva o interesse maior, que nesse caso é a simplificação tributária. Quanto mais simples for o processo de cobrança de impostos, maior será o ganho geral para o país. Mas temos o paradoxo, que cada setor se sente mais especial do que os outros, sempre tem um argumento sobre como aquele setor precisa ser privilegiado em detrimento dos demais, e isso é exatamente o que aumenta a complexidade e, aliás, o que gerou o grande manicômio tributário que esta reforma tenta corrigir. Então, precisamos de mais empenho político do governo federal na tramitação da reforma tributária, senão acabaremos vendo isso sendo esticado e alongado como foi antes, durante décadas, sem que uma reforma tributária efetiva avançasse. O otimismo com a reforma tributária me cativa, porém não me convence. A reforma tributária ela foi construída a partir de diversas expectativas, de diversas premissas, porém ela é, no final das contas, um Frankenstein jurídico e ela só passará a vigorar depois de 2030. Então nós temos minimamente 6, 7 anos para que parlamentares, e o governo
façam novas alterações ao texto. Então, eu acho que essas emendas têm todo o tempo do mundo para serem discutidas. Nós temos, sim, o tempo necessário para que ela seja regulamentada, porque, no final das contas, eu sou capaz de cravar. Não é este o texto que entrará em vigor depois de 2032. Ou, sou até num viés mais pessimista, eu sou capaz de cravar que nós teremos a reforma da reforma antes da sua vigência.